Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte da imprensa assim ó, de boca aberta galera, com o futebol apresentado pelo Mengão ontem, o Flamengo amassou o Vasco e aquele ditado né cara, o placar não condiz com o que foi o jogo, era para ter sido um 5 né, pelo que o Flamengo produziu, meu Deus do céu. Vamos ver aqui agora a repercussão da estreia do Flamengo profissional no Campeonato Carioca. Vamos ver aí o que a galera vai falar. Então já chega deixando aquele like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Pereira também. Tudo bem, Mari? Bom dia. Bem-vinda ao maior programa esportivo do mundo. Obrigada, Bruno. Tudo bem? Bom dia pra você, bom dia pro Dom, esportes que nos acompanha. Pro bem do futebol, o Flamengo jogou ontem com o time profissional. Foi gostoso de ver, viu? Foi, né? Foi bem legal. Venceu o Vasco, placar mínimo, mas foi um bom entretenimento. Já o torcedor do São Paulo não gostou muito do que viu ontem mais uma vez, hein, Dom? Bom dia. Bom dia, Bruno, Mari, fã de esporte, prazer estar aqui com vocês. Definitivamente a Portuguesa venceu e mereceu vencer no Morumbi. São Paulo que já tem também problemas muito... O nosso adversário do Brasileirão, São Paulo, perdeu? Que notícia boa. Fora de campo, ó. Gostei, assim como a Mari, de Flamengo e Vasco, e era para ter sido um placar maior. O problema é que o Léo Jardim teve uma das melhores atuações da vida dele, com certeza, na partida de ontem. Olha que teve muitas boas atuações, mas a de ontem foi bem especial. Então é o que a gente vai ver agora. A gente começa o Sport Center, então, com imagens do jogo do Maracanã, que recebeu mais de 50 mil torcedores para o Clássico dos Milhões. O jogo começa assim, né, com esse lance do Vasco atacando, mandando na trave, mas... tinha um impedimento ali inicialmente marcado, Mário. Exatamente, Exato. Tinha um impedimento ali, mas assim, o Vasco teve essa oportunidade do GB. Mas aí só deu o Flamengo, né? Como o Dom que destacou, essa defesaça do Léo Jardim já foi, de fato, o que definiria a partida como um todo. O Flamengo amassou o Vasco no campo de ataque. A gente vai ver o lance do GB já, mas enquanto isso, quem trabalha e muito, claro, é o Leonardo Jardim com a pressão rubro-negra, Dom. O lance do GB que a gente tá vendo agora foi a única finalização do Vasco. E o Rossi desvia, né? Acho que sim, eu né? acho que ele desviou, eu também achei. Fiquei com essa impressão também. Ali, ó, agora com o pé. Né, foi uma boa construção, né? Uma boa construção, a única finalização, e era o que o Vasco queria. Atrair o Flamengo com a marcação alta, projetar o lateral e explorar a profundidade com o Flamengo com linhas tão altas. O problema é que só aconteceu aquela vez. O Flamengo dominou no primeiro tempo, foi muito superior, e aí o lance também que muda a partida. Logo com 5 minutos do segundo tempo, o Cauã Barros faz essa bobagem. O Diniz ficou na bronca, mas eu não concordo nem um pouco com a reclamação dele. Eu também não. Era lance de vermelho, e aí o Flamengo manteve o domínio até sair o gol. Eu também concordo, poxa. Quase quebrou o cara. Árbitro, exatamente, não tem nem o que discutir, não tem nem o que argumentar. Essa expulsão do Cauã Barros, que colocou ainda mais o Flamengo no campo de ataque até sair o gol do Carrascal. O Piton tenta cortar e ela sobra para o Carrascal, então abre o placar. Isso, Carrascal abrindo o placar. Teve estreia do Vitão, né, na zaga do Flamengo. Foi uma boa partida, acho que entra aí na disputa de fato. O Vasco não conseguiu reagir em nenhum momento. Mais pressão então do Flamengo, a gente tá vendo aí também com o Lino e foram mais de 30 finalizações então no gol ali do Jardim. Pois é, e muitas delas no alvo. A gente viu pelo menos 5 grandes defesas do Léo Jardim. O Flamengo se impondo e teve boas atuações individuais. O próprio Carrascal, não só pelo gol, gostei muito do jogo. Acho que o Cebolinha fez uma partida interessante. Enfim, um Flamengo dominante, de vários jogadores se destacando. E repito, assim, esse jogo, pelo domínio que teve, era coisa de 3-4-0. O Royal fez um bom jogo, verdade. Né? O Emerson Royal, talvez o melhor dele com a camisa do Flamengo, não teve uma boa temporada quando chega. Ali mais uma finalização, então, do Léo Pereira. E lembrando que o Vasco, claro, também se despedindo do Ryan. A gente fala sobre isso agora e ouve os personagens no Sport Center. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem e a qualidade que eles têm. Só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do Flamengo. Isso é um nível muito alto e um jogo excepcional.
Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente... Primeiro tempo? E o segundo tempo? 19 finalizações só no segundo tempo. A gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com a postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão... O quê? Tendo mais posse? Jogou 5 minutos bem no segundo tempo? Que conversa, hein, cara? Que treinador medíocre. Então, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. Hipócrita, seu time não joga nada e você perderia o jogo de qualquer jeito. Hipócrita, quando é pra você é pra expulsão, né? Quando é no outro não é, né? Aí a gente viu o Diniz, então, reclamando, os nossos comentaristas já discordaram. Olha só o Felipe Luiz em clássicos. Tem 83% de aproveitamento contra o Botafogo, tem só 44% contra o Flu, hein? 2 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. E contra o Vasco também tá invicto, com 4 vitórias e 2 empates. Ontem, hein, Rafa? 1-0, mas a gente viu que o Leonardo Jardim trabalhou e muito. 1-0 ficou até barato pro Vasco, o Flamengo jogou para mais que isso, Rafa? Ficou sim, Bruno, bem barato. Muito bom dia a você, bom dia ao Donk, bom dia a Mário, fã de esporte conectado com a gente. Deu para ouvir a sirene ao fundo. Fiquem tranquilos, fãs de esporte, não está acontecendo nada demais. Simplesmente eu estou hoje no centro da cidade, então a questão sonora ela é mais proeminente, digamos assim. E chegou o dia, Bruno Vicari, em que falarei dos 4 cariocas aqui no Sport Center. E não foi na gestão Ivana Negrão. Certamente ela está assistindo a gente. Um beijo para Ivana, curtindo merecidas férias. Pois é, 32 finalizações contra apenas uma. 63% de posse de bola contra 37% de posse de bola. Um verdadeiro massacre do Flamengo para cima do Vasco ontem no Maracanã, para um público excelente, se considerarmos que é o início de temporada. 50.504 torcedores marcaram presença no Maracanã para o primeiro clássico de 2026, em que o Flamengo foi avassalador e deveria ter vencido por mais, 3-0, 4-0, não fosse a atuação do Léo Jardim. Foram 15 defesas, como já destacou o Donk, 5 delas de alta complexidade, e ele acabou evitando que o Vasco saísse de campo com um placar pior do ponto de vista matemático. Ouvimos aí os 2 técnicos e a sensação que a gente tem é que o Felipe Luiz, que antes do jogo deixou claro que nós já informávamos ontem aqui no Sport Center, ele não era favorável a antecipar o retorno do elenco principal. Na conversa com o BAP e com o Boto ficou estabelecido que isso iria acontecer, mas o treinador gostaria de ter a manutenção do planejamento, mas comprovado ontem no campo que o Flamengo, com o seu elenco principal, e alguns titulares não jogaram, como por exemplo o Jorginho e o Arrascaeta, sobra tecnicamente contra os rivais, principalmente aqui no Rio de Janeiro e principalmente no passado mais recente contra o Vasco da Gama. São 13 jogos consecutivos em que o Vasco não vence o Flamengo. Do outro lado, problemas para o técnico Fernando Diniz conseguir solucionar a partir do momento em que o Vasco não terá mais o atacante Ryan. Ontem ficou fora da relação, a tendência é que entre hoje e amanhã o Vasco sacramente a venda dele para o Bournemouth da Inglaterra, e aí automaticamente o time precisará ser recomposto coletivamente para suprir a ausência do seu talento. Vitória merecida no Flamengo ontem, 1-0. Com esse resultado, o Flamengo sai da lanterna para a 3ª colocação do Grupo B com 4 pontos, e o Vasco se mantém com 4 pontos na 3ª colocação do Grupo A. Ainda faltam 3 jogos para o Vasco e 2 jogos para o Flamengo. O próximo do Flamengo é o Fla-Flu, clássico no domingo, e o próximo do Vasco é o Boa Vista, jogo difícil em que o Diniz vai colocar outra vez o time reserva, Bruno. Ô Rafa, obrigado, você já volta, a gente fala mais do Ryan na sequência, também do Felipe Luiz, confirmando a informação que o Rafa trouxe ontem pra gente aqui. Sobre o jogo ainda, o melhor início então pro Flamengo, assim, estreou na temporada os titulares como você esperava, Mari? Estreou ainda podendo, entre aspas, não descansar, mas guardar um pouquinho de Arrascaeta, de Jorginho, de Varela, estava no banco de reserva. Nem foi a força máxima mesmo. Exatamente, então. O Saúl ainda se recuperando, então ainda tem jogadores ali, jogadores que podem Danilo, desequilibrar, obviamente, como o Arrascaeta, para estrear na temporada. Mas muito diante da necessidade que veio lá de cima, né? A gente falava ontem, né? A diretoria do Flamengo falou,
A gente vai colocar os titulares, ou pelo menos o time profissional, porque a gente precisa de resultado dentro do Carioca. E deu muito certo, assim. Ficou evidente esse trabalho que teve continuidade. Você mantém o elenco, você não perde peças praticamente. O Flamengo adicionou ontem só o Vitão na zaga, né? Então, assim, já é um elenco que virou o ano dando resposta como deu a temporada passada inteira. Que a gente chegou a discutir, poxa, será que vai sentir um pouquinho esse risco, né, de já começar a temporada jogando um clássico? Não sentiu, Donk? Não sentiu e até por isso, sinceramente, eu achei acima do esperado a atuação do Flamengo. Não pelo potencial dos jogadores, evidentemente, né? Atual campeão brasileiro da Libertadores, é o principal time, tem um elenco espetacular. Mas a gente não pode ignorar essa falta de preparação adequada, porque mais do que a questão do pouco descanso, né? Por tudo que aconteceu, reta final de temporada, começando agora em cima, a disputa do Mundial... A ideia inicial, e quando eu digo ideia inicial, a ideia de poucos dias, não era desses caras. Então, assim, você teve que fazer um planejamento para um clássico em pouquíssimo tempo. Então, por mais qualificado que seja esse time tecnicamente, não era o cenário ideal. E acho que a resposta dentro de campo foi um negócio muito positivo diante de um Vasco que é competitivo. Não era um time que está falando de um time mais frágil do Campeonato Carioca. Pelo contrário, é um clássico. O Flamengo tem levado uma vantagem significativa, inclusive... Agora são 13 jogos do Vasco sem vencer o Flamengo. Desde 2023. Desde 2023, mas é uma competitividade maior. Então, considerando essa total ausência de preparação adequada do Flamengo para esse jogo, para mim foi acima do esperado, apesar da excelente qualidade que tem. Algumas peças vão chegar ao Vasco ainda, né? O caso do Inestrosa, do próprio Brenner pro ataque. Mas ontem ele já sentiu uma ausência do Ryan? Eu acho que sim, e essa ausência ela não passa só dentro de campo, né? Porque quando o Vasco estreia no campeonato e o Diniz coloca o time principal, o Vasco ganha e ganha bem, com o Ryan sendo essa figura principal, a conversa ali de elenco já era sobre ele. Então, muitas perguntas para os próprios jogadores. O conselho que você dá para o Ryan ficar, o Diniz falou muito isso, o Coutinho. Então, acho que o impacto de que, sim, a gente já não conta mais com esse jogador, também passa pelo coletivo. Porque é uma ausência muito sentida, claro. O Diniz lamentou ontem mais uma vez, falou, poxa, é um risco. E o Diniz voltou a falar que achou que o valor foi baixo, Donk. Pelo potencial, e eu até concordo com ele, mas daí o que difere, por exemplo, da saída do Ryan para outros jogadores de outros grandes clubes? A situação do clube. O Vasco não está numa condição de negociar, por exemplo, como se o Ryan fosse um jogador do Flamengo, como se fosse um jogador do Palmeiras. Então eu entendo do ponto de vista técnico, pode ser que tenha saído até baixo. Você está falando de um atleta de 19 anos que se encaixa perfeitamente no perfil do futebol europeu em específico da Premier League, mas tem essa realidade do Vasco. Então, acho que o mais importante o Vasco, lógico, fazer essas movimentações, mas também sem projetar que o Rinestrosa vai ter que ser o cara que substitui o Ryan, o Brenner. Acho que a gente está falando de um atleta com potencial muito alto. Então, acho que tentar se desfazer a ideia de um substituto específico do Ryan é importante justamente por conta disso, que eu concordo com ele. Pensar tecnicamente, o valor até talvez tenha sido baixo. Na sequência aqui do Sport Center, a gente fala mais sobre esse grande clássico. Vamos lá então, galera. Entenda como fica o planejamento do Flamengo para o jogo contra o Fluminense. Antes de eu continuar aqui, cara, quero pedir o seu like, inscreva-se aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Elenco principal teve volta antecipada e venceu o Vasco no Maracanã. Galera, vou pegar aqui só um trechinho aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. A vitória deixou o time em situação mais confortável. Isso não significa, no entanto, que o elenco profissional sairá de cena agora. O novo planejamento aponta que Felipe Luiz e seu grupo permanecerão em ação daqui para frente. Assim, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no domingo com o time principal. Os jogadores do Sub-20 continuam à disposição e Felipe Luiz deve utilizar alguns. Na quarta-feira, ele relacionou 8 garotos, né, contra o Vasco e escalou Daniel Salles como titular na lateral esquerda. Ele que é lateral direito foi improvisado e foi bem, na minha humilde opinião. A ideia é que o treinador reveze o elenco no próximo clássico. Cara, que foto linda do Gilvan de Souza do Mengão. Olha isso, galera. Que imagem espetacular, cara. Deu um contraste, né? A fumaça no fundo e o novo manto sagrado que é maravilhoso. Já comprei o meu, vai chegar daqui uns dias. Muito bem, continuando aqui, ó, a decisão será tomada de acordo com as informações do DM e da preparação física. Alguns jogadores ainda não estão à disposição, como Danilo, De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta. Os casos serão avaliados, mas a ideia é tê-los inteiros mais à frente.
Haverá um controle de minutos e é provável que a escalação sofra algumas mudanças no domingo. O goleiro André pode pintar no Flamengo, já que terá condições legais de jogo contra o Flu. Léo Ortiz, que jogou os minutos finais contra o Vasco, tende a ser titular. Luiz Araújo e Samuel Lino também entram no segundo tempo na quarta-feira e podem ganhar mais tempo em campo. O Flamengo se reapresenta hoje, quinta-feira, e terá 3 dias de preparação até o clássico contra o Fluminense no domingo, às 18 horas, novamente no Maracanã. O Flamengo agora tem 4 pontos, o clube deixou a lanterna e subiu para a 3ª posição, mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. Galera, o Flamengo agora é time titular, time principal, cara, todo jogo. Fluminense, São Paulo pela estreia do Brasileiro, Corinthians dia 1º de fevereiro pela final da Supercopa Rei, dia 4 tem o Inter, Campeonato Brasileiro, segunda rodada, então ó, é jogo atrás de jogo. E agora, cara, é revezar. Você usa a metade do elenco principal num jogo, a metade no outro e vai jogando com quem tá bem fisicamente, né, cara? Vai fazendo rodízio, vai mantendo o nível e é isso que tem que ser feito. E será feito assim. Ufa! Tô feliz. Meu Mengão malvadão voltou, galera. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho se você é rubro-negro, se você também está feliz. Tamo juntos, valeu, fui!